Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e eu quero convidar vocês a melhorar a qualidade das suas meditações guiadas. Recentemente, a gente começou a fazer aqui nas lives públicas do YouTube alguns exercícios de meditação guiada, imaginação ativa, com o propósito de guiar vocês por alguns lugares para dali tirar alguma coisa que seja útil para a sua vida. A gente já faz isso com os padrinhos e madrinhas do canal há bastante tempo. Nas nossas lives exclusivas, alguns cursos também a gente faz isso. Em vários lugares a gente coloca isso, mas a público é a primeira vez. Inclusive fica aqui o gancho para você conhecer o nosso sistema de apadrinhamento, que é como se fosse uma assinatura que você ajuda a manter o Conhecimentos da Humanidade e tem recompensas por isso. Grupos de estudo, sugestão de temas, essas lives exclusivas, exercícios, tem bastante coisa. Tá na descrição do vídeo aqui o link para entender esse nosso projeto que a gente chama de apadrinhamento, é lá no Catarse e funciona mesmo como um financiamento coletivo, mas ele é mensal, ele é recorrente. Conforme você vai continuando a ser apoiador e apoiadora, você continua tendo as suas recompensas. Dá uma olhada lá, é muito legal, com muita gente maneira. Mas fora isso, nós temos a intenção de cada vez mais trazer essas práticas para o público geral também. Não as mesmas, mas trazer mais essa dinâmica. Então a gente vai narrar e vocês, na casa de vocês, vão viajar nessa narração. Mas além disso, se você está assistindo esse vídeo na data de publicação dele, eu tenho que te falar que daqui a pouco, muito em breve, a gente vai anunciar um projeto novo aqui do CDH. Encabeçado, idealizado, escrito por mim, onde grande parte desse projeto, a parte fundamental, vai ser de meditações guiadas. Exercícios de imaginação ativa, vou colocar vocês em certas situações e vocês vão resolver essas situações de acordo com o conteúdo de vocês. E conforme a gente veio trazendo isso a público, ficou comum ver nos comentários do tipo: não consegui completar, não consegui me focar, não consegui visualizar. Algumas pessoas não conseguindo por uma questão de vontade, concentração, foco e assim por diante. Então, o objetivo desse vídeo é trazer 3 exercícios para você fazer constantemente quando achar que faz sentido, quando tiver vontade, e eles vão te ajudar a se concentrar mais numa meditação guiada. São 3 exercícios que devem ser feitos em momentos diferentes. Primeiro vocês se sentem mais ou menos dominando o primeiro, passam para o segundo, domina mais ou menos o segundo e passa para o terceiro. A partir do momento que vocês já se sentem mais ou menos dominando o segundo e partir para o terceiro, vocês podem fazer qual vocês quiserem. E quando eu digo dominar, não é estar 100%. Fez uma meia dúzia de vezes, fez um mês, 2, aí vocês passam para o próximo e assim por diante. Isso pode ajudar bastante nessa construção da imaginação, de fechar ou abrir os olhos, mas ter uma melhor visualização, uma melhor interação com os conteúdos que vêm do inconsciente, ao mesmo tempo interagindo na consciência. Até porque a gente dirige, ou a pessoa que vai guiar vocês, não necessariamente a gente, vão colocar elementos. Então vem elementos de fora e vem elementos de dentro. Então eu vou fazer de 2 formas. Eu vou descrever para vocês como são os 3, para vocês fazerem de cabeça a hora que vocês quiserem, mas no final do vídeo eu vou fazer esses 3 como se estivesse guiando vocês, como se vocês estivessem comigo numa meditação guiada. Eles são relativamente simples, mas é nessa simplicidade que vai trazer o desenvolvimento do que a gente precisa para você conseguir visualizar, interagir e entrar nesse mundo que é seu. Então, se você tem curiosidade, vontade de participar desses projetos que a gente faz, de entrar numa meditação guiada e percebe essa dificuldade, vai treinando desse jeito, vai fazendo esses pequenos exercícios para desenvolver isso. Mas vamos lá. Quais são então os 3 exercícios? Vou descrever para vocês. O primeiro deles, vocês vão sentar confortavelmente, tentar relaxar, respirar fundo, fiquem tranquilos. Cuidem para não serem perturbados no meio do exercício, que isso conta bastante. Se coloquem ali, num quarto, numa sala, em algum lugar. Vocês podem escolher manter os olhos abertos ou fechados. O importante é que, estando com os olhos de um jeito ou de outro, seja da forma que facilite para vocês
a visualização, a concentração e o foco daquilo que eu vou descrever. Vocês vão se ver numa sala de aula. Pode ser uma sala de aula do tamanho do quarto, do aposento que vocês estão, ou maior ou menor, vocês vão se ver numa sala de aula, sentado no centro dessa sala, olhando para a lousa, para o quadro negro. E aí nessa lousa, escrito de giz, vocês vão visualizar um número. Por exemplo, o número 5, num tamanho que seja confortável, que seja bem definido. Vocês conseguem ver o 5 claramente. Vocês vão ficar com esse 5, com essa lousa, com essa sala, na mente de vocês. Vejam o 5, fica com ele ali, na mente. Depois de um tempo que vocês acharem adequado, vocês vão imaginar, vocês vão visualizar um segundo número à direita desse primeiro. Por exemplo, o número 2 vai formar o 52. E esse 2, ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma cor de giz, a mesma definição, qualidade, e você vai visualizar esses dois números ao mesmo tempo, o 5 e o 2, ou qualquer outro número que vocês quiserem. E fica ali, um tempo, até aquela visualização ficar bem consolidada. Fique o tempo que você puder ou quiser. E então você vai aumentar mais um número à direita do 2, que pode ser o 4, por exemplo. Então 5, 2, 4. O 4 vai ter o mesmo tamanho, a mesma definição, a mesma cor de giz, e vocês vão ver esses 3 números ao mesmo tempo. E se atenha a eles, fique um tempo ali. Observe, visualize. E quando a imagem estiver definida o suficiente para você, você estiver confortável com essa imagem, você vai acrescentar mais um número. E vai fazer o mesmo processo. E vai acrescentar mais um número. E vai seguir o processo, né? De dar um tempo, de visualizar, de deixar aquilo bem integrado contigo. E você vai colocando números até não conseguir mais se lembrar ou se focar. E aí vai ser muito individual. E essa prática, ela precisa ser repetida. Repetida e repetida. Faz hoje, faz amanhã. Não quer fazer todo dia? Alterna. Escolhe uns dias. Faz um final de semana. Vai fazendo isso para desenvolver. O que a gente vê bastante no canal são pessoas que falam: eu não consigo fazer isso. E sabem que precisa desenvolver. Você precisa sair de um lugar. Se você não consegue e não quer, tudo bem. Se você não consegue e não quer, ok. Aí é uma opção sua. Se você não consegue e quer, aí você precisa desenvolver, você precisa sair de algum lugar. É como o desenvolvimento de qualquer coisa. Você não tem ainda aquilo, ou já tem uma ideia, mas vamos supor que você não tenha, e aí você precisa sair do 0 para ir para o 1, e do 1 para o 2, e assim por diante. Então é importante que você faça. Quanto mais você fizer, mais rápido vai ser esse desenvolvimento. É a mesma coisa que tocar um instrumento musical. Quanto mais horas do dia você passar tocando e quanto mais dias você passar várias horas tocando, seu desenvolvimento vai ser muito maior do que se você tocar 15 minutos a cada semana. É claro que isso é melhor do que não fazer nada, do que ficar no 0 e querer. Queria tanto tocar violão. Você já abriu um site qualquer? O próprio YouTube já tentou fazer alguma coisinha? Não. Comece. Então faz isso, se dá esse direito, se acolha. Se você não conseguir, por exemplo, nem visualizar o número 5, tenta. Não conseguiu? Faz outra coisa, tenta de novo, tenta um outro dia. O seu estado de humor, as circunstâncias em volta, preocupações, podem influenciar muito. Então vai tentando. Daqui a pouco você já está decorando, né? Visualizando as casas decimais do pi. Sei lá até qual casa, né? Então vá tranquilamente. No exercício que eu vou fazer, depois de eu explicar os 3, eu vou me ater a poucos números. E aí, a partir disso, a gente vai para o segundo, que é o seguinte. A gente vai visualizar, ou pelo menos desenvolver a visualização de formas geométricas, que vai facilitar também a visualização de símbolos depois, em outros exercícios, e coloridos. Então a gente vai começar a colocar o componente cor. Muito parecido com o primeiro exercício de números, a gente vai, na mesma sala de aula, com o mesmo quadro negro, lousa, a gente vai visualizar, por exemplo, um quadrado verde. Depois de ter fixado bem o quadrado, a gente vai visualizar um triângulo azul. Depois, um círculo rosa. Depois, um hexágono amarelo. E assim a gente vai observar bem, vai tentar deixar isso bem nítido, bem claro pra gente. Quanto mais clareza, quanto mais essa visualização tiver qualidade, melhor, mais treinado e mais desenvolvido vai ser na hora de visualizar uma floresta, um personagem, a interação de um personagem. O terceiro exercício, vocês vão
pegar uma imagem que já existe, uma foto, de preferência não algo que vocês já tenham tanta familiaridade, senão facilita porque de repente há anos ou todo dia vendo aquela foto, aquela imagem. Pegue algo mais ou menos desconhecido, pode ir na internet, pode ver, sei lá, a imagem de um livro que vocês viram alguma vez. Pode ser, inclusive, fórmulas matemáticas, fórmulas químicas. Mas qual que é o importante? Vocês olharem para aquilo por um tempo, sei lá, 1 minuto, olhando para aquela imagem. Olhando mesmo. E aí vocês vão fazer algo parecido, só que em vez de estar numa sala, num quadro, não precisa. Vocês vão simplesmente visualizar do tamanho que vocês quiserem a imagem que vocês acabaram de ver. Vocês ficaram 1 minuto olhando. Agora vocês vão reproduzir aquilo. Qual que é o ideal? Vocês descreverem aquilo. Se vocês tiverem alguém para ajudar, melhor ainda. Porque o que pode ser feito? A pessoa escolhe a imagem, vocês olham ali por 1 minuto, por exemplo, e depois começa a visualização. E aí vocês vão visualizar. E aí vocês vão descrever o que vocês estão visualizando para a pessoa. Essa pessoa vai ficar em silêncio até o final dessa visualização, até o final da descrição, mas ela pode fazer apontamentos, escrever o que vocês inventaram, o que vocês esqueceram, qualquer mudança. Ela pode fazer anotações enquanto vocês descrevem verbalmente. Mas pode ser que você não tenha uma pessoa para te ajudar. O que vocês podem fazer? Pega o celular e grava um áudio. Vocês podem gravar um áudio com um aplicativo nativo do celular ou se mandar um áudio de WhatsApp, por exemplo. E aí você tá ali visualizando, vai olhar a imagem e vai começar a descrever. Ah, é desse jeito, é do outro, papapá, papapá, papapá. Aí vocês vão pausar ou finalizar a gravação e vão se ouvir. E aí vocês vão estar com a imagem na frente e vão ver o que vocês inventaram, o que vocês imaginaram além e assim por diante. Isso vai servir para vocês terem uma noção quão fidedigno é essa possibilidade de memória, memorização e visualização. Numa próxima vez, vocês vão mudar de imagem, já não é mais a mesma. E vocês podem usar o mesmo tempo ou um tempo inferior, ou de repente até um tempo superior. O que vai demonstrar um desenvolvimento? Quando vocês estiverem conseguindo descrever bastante coisa que tem na imagem real, num tempo de visualização prévia menor. Então essas 3 etapas, de novo, elas fazem parte de um desenvolvimento que pode ajudar muito na hora que eu, o Léo, ou qualquer outra dinâmica que aconteça no Conhecimentos da Humanidade, ou em qualquer outro lugar, que você consiga ver a estrada de pedras brancas, você subindo na montanha, encontrando com fulano, ciclano e por aí vai. Então agora, no finalzinho do vídeo, eu vou guiar vocês, como se a gente estivesse mesmo juntos aqui fazendo um exercício. Então vocês vão ao banheiro primeiro, ver se tá com fome, ver se tá com dor. Algumas dores, se tiver com cólica, por exemplo, aquelas cólicas que vêm e tal, de repente não dá para continuar, não dá para fazer. Então escolha um momento adequado, que pode nem ser hoje, se for o caso. O quanto de preocupações você tem em mente nesse instante? Então você tem que se perceber um pouco. Qual que é o ideal? Sentar confortavelmente, mas ao mesmo tempo sentar direito. Direito é com os isquios bem apoiados. Os isquios são 2 pedaços de osso que tem ali na bunda e é com eles que a gente precisa sentar. Um em cada nádega e não com o meio das costas. Então essa é uma primeira coisa. Aí a gente tem a postura, lança aqui pra frente, tomar cuidado o que a gente está fazendo com o pescoço, tá para frente, tá para trás, tá para cima. Então, tentar sentar direitinho, sentar com o ombro aqui em cima, ombro relaxado, as mãos apoiadas em cima da coxa e tranquilo. Só que pode ser que você não consiga ficar assim por muito tempo, principalmente sem um apoio. Então, você vai ter que encontrar um equilíbrio, porque aqui a gente não está fazendo um exercício de postura. Então, assim, tenta achar um meio termo. Ah, assim apoiado é um pouco melhor. Eu não consigo ficar 100%, mas assim tá bom. Pés bem apoiados no chão, vê se você tá com sede, bebe uma aguinha, lava o rosto, lava a mão, se sinta mais ou menos purificado ali em termos de símbolo, né? Termos simbólicos. Limpa a mente, respira fundo, né? Esvazia bem os pulmões e renova. Muitas vezes a gente respira muito alto, muito curto. Respiração tem que vir aqui embaixo, sente aqui abrir, não é só aqui, né? Então sente toda a estrutura, as costas, tudo isso é influenciado pelo ar que entra. Não é só o pulmão que se mexe. Tudo, toda a estrutura muscular se mexe. Então esvazia, troca esse ar viciado que deve estar aí, ó, um tempão, porque você não respira fundo nunca. Então, vamos lá, beleza, respira, inspira umas 3 vezes e aí começa
começa. Aí você vê se prefere olhos abertos, olhos fechados. Se você quiser colocar uma musiquinha, já escolhe antes também. Que tipo de música você gosta, mais meditativa e tal. Dê preferência a música sem voz e sem percussão. Pode ser que tenha uma percussão que te ajude, mas em geral, bateria e tal, tenta evitar, e voz. Então deixa só uma musiquinha com uma melodiazinha tranquila, aquelas flautinhas, uma música bem suave e pronto. Começa agora a visualizar a sala de aula. Como ela é? Ela é grande, espaçosa? Ela é menor, mais intimista? Tem várias cadeiras, não tem? Você está ali sentado no meio dessa sala. Você olha para frente e visualiza uma lousa, um quadro negro. E nele tem o número 5 escrito. Bem definido, com cores de giz, grande o suficiente para você mantê-lo à sua vista, sem fazer esforço. Mantenha esse número 5 nessa lousa, nessa sala, por um tempo. Tempo suficiente para fixar bem, para fazer parte de você. Agora que o número 5 está bem fixado, um novo número aparece à direita dele. O número 2, do mesmo tamanho, também escrito de giz, bem definido. Sem perder o 5 de vista, visualize a lousa, com o 5 e com o 2. Deixe-os fazerem parte de você. Fixe-os bem. Agora mais um número aparece. O número 4, do mesmo tamanho, escrito em giz, bem definido. Deixe-o bem claro na sua mente, na sua visualização, junto com os outros números, com o 5 e com o 2. 5, 2, 4. Esses são os números que você visualiza tranquilamente. Passe um tempo olhando para eles, até que seja o suficiente para eles fazerem parte de você, para essa visualização ficar bem tranquila. Agora um novo número aparece, o número 9. Do mesmo tamanho, escrito em giz, com as mesmas definições. Você vê todos os números muito claramente à sua frente e como um todo. 5, 2, 4, 9. Preste atenção em como você faz essa visualização. Você os enxerga ao mesmo tempo, um de cada vez? Como que é? Deixe essa sequência de números fazer parte de você. Como se fosse uma visualização objetiva, com os olhos físicos. Como se eles estivessem ali mesmo. E agora mais um número é acrescentado à sequência. Depois do 9, você começa a ver o número 1, do mesmo tamanho, escrito em giz, com as mesmas definições. 5, 2, 4, 9 e 1. Experiencie essa sequência de números. Fique um tempo. Perceba se algo acontece. Como que você visualiza esses números?
Se você se sentir à vontade, vá acrescentando novos números a essa sequência, sempre à direita. E lembre-se de fazer todo o processo, de visualizar, de ficar um tempo observando, vendo o que acontece e deixando aquela visualização, aquela sequência, o mais natural possível. Agora nós vamos para o segundo exercício que você deve fazer num outro momento. Encerre o primeiro, repita ele algumas vezes e quando se sentir pronto, preparado, faça o segundo. Esse segundo exercício, você tem a opção de fazer novamente na sala de aula, visualizando todo esse contexto, ou simplesmente ver as imagens que eu vou descrever para vocês, independente de quadro negro, de lousa ou de sala. Simplesmente pode visualizá-los flutuando à sua frente. Se for o caso, já comece visualizando a sala de aula, a lousa e o quadro. E tudo que eu falar, já projetem nessa lousa. E então, visualize um triângulo verde. Uma figura bidimensional. À direita dele, visualize um círculo vermelho. À direita dele, um quadrado amarelo. Visualize essas três imagens, essas três figuras geométricas ao mesmo tempo. E observe como que é essa visualização. Com relação às cores, às formas, à sequência. Fique um tempo, exercite essa visualização. Saboreie essa visualização. Fique nessa experiência o tempo que achar necessário. Nós partiremos agora para o terceiro exercício, que você deve fazer depois de ter feito o primeiro e o segundo algumas vezes. Se você puder, convide alguém para te ajudar nesse exercício. Peça para que essa pessoa escolha uma imagem, uma figura, e pode ser qualquer figura. De preferência que você não tenha familiaridade com ela. Pode ter visto uma ou outra vez, mas não que você veja todo dia ou seja algo da tua história. Escolhida essa imagem, seja por uma outra pessoa ou por você, aleatoriamente, da internet ou de um livro, ou qualquer outra figura que você escolher, você vai, por 1 minuto, observar essa imagem. Veja os detalhes, as formas, o que tem nessa imagem, impressões, cores. Dedique-se 1 minuto a observá-la. Talvez essa seja a primeira vez que você esteja fazendo. Então não se cobre tanto. Dê uma olhada geral, observe sim os detalhes, mas é só a primeira vez. Depois desse 1º minuto, deixe a imagem novamente com a pessoa que está te ajudando ou em qualquer outro lugar separado e visualize essa imagem de olhos fechados, o mais realista possível. Comece aos poucos, se for o caso. Comece vendo aquilo que mais te chama a atenção e vá acrescentando detalhes até formar uma imagem bastante sólida e, para isso, use o tempo que for necessário.
Quando acreditar que é o suficiente, que você já finalizou, comece a descrever essa imagem para essa pessoa que está te ajudando, ou então grave a sua descrição. Descreva tudo dela. O que tem nessa imagem? Pessoas, quem são, como está o cabelo, como está a roupa, tem automóveis, tem números. O que tem nessa imagem? E quando finalizar, retorne à consciência objetiva, abra os olhos e compare. Veja o que você criou. Perceba o que você esqueceu, lembrou, e assim você vai repetir esse terceiro exercício quantas vezes fizer sentido e perceba que tanto a fidelidade da sua descrição, da sua visualização com a imagem real vai aumentar e também se provoque, se desafie a diminuir o tempo caso você veja esse avanço. Do contrário, aumente o tempo de observação da imagem até que, eventualmente, você comece a reduzir. A partir desse momento, você pode ir intercalando os exercícios. Volte no primeiro, imagine novos números, visualize novos números. Depois o segundo, novas formas, com novas cores. E o terceiro, com novas imagens. Espero que esse vídeo te ajude a facilitar sua visualização, o seu foco e mesmo sua vontade na hora de participar de um exercício de meditação guiada, de imaginação ativa, e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, fiquem ligados às novidades, terão novidades incríveis e até mais.